Aô, Feira Livre! E o papo de hoje é daqueles papos lá que você aperta só para desligar no final. Que papo interessantíssimo. Max, quem a gente trouxe aí? Pode crer, Renatão. Nosso convidado é muito inteligente e é para você aí que está ouvindo que acredite que entre o céu e a terra tem mais coisas que imagina a nossa van filosofia. Eu tô com ele, Rafael Hungria. Seja bem-vindo ao Feira Livre TV. Bem, boa tarde, boa noite para quem está ao vivo, para quem está assistindo depois. É um prazer estar aqui no Feira Livre com vocês para esse bate-papo aí muito importante, né? Sobre assuntos polêmicos da história da humanidade e assuntos que virão ainda serem revelados para todos nós. Show de bola. Vamos falar de onde a gente veio, para onde a gente vai. Estou muito curioso para saber um pouco disso. Mas antes, queria pedir para você se inscrever aqui no canal. Você que caiu aqui de paraquedas no vídeo, se inscreva, que a gente sempre tem convidados diferentes. Teve outro dia que a gente falou com os caça-fantasmas, falando sobre espíritos. Teve semana que a gente falou de anime, né, Renato? Tem de tudo aqui. A Feira Livre, então se inscreve no canal que tem conhecimento bastante aqui. Tem esporte, a gente falou já de política, aqui é aberto, é um Feira Livre mesmo, para agradar todo mundo. Rafael Hungria, você falou da história da humanidade. Eu queria começar já nisso. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque tem várias teorias aí de como o ser humano veio, né? Tem da Bíblia que fala que Deus criou por imagem do próprio Deus. Tem a teoria da ciência que fala que evoluiu do macaco. Tem teoria que a gente veio de ET. Que você tá mais para que lado aí? Segundo as pesquisas que eu realizo juntamente no grupo que eu faço parte, né? O Ecossistema Dáquila, uma grande associação de pesquisadores ao redor do mundo, nós identificamos que a criação do homem ela é muito mais ampla, a história da criação ela é muito mais ampla do que a gente aprendeu. E não é bem como a gente foi ensinado, né? A questão do evolucionismo de Charles Darwin, a teoria de que o homem teria vindo do macaco, né? Ou a própria criação de Deus, o homem foi feito do barro, um simples ato divino de criação. Existe um elo perdido aí. Cientificamente, fomos analisar a criação do homem, né? Existe uma grande evolução, uma mudança drástica nas etapas do desenvolvimento da humanidade, desde o período Cro-Magnon, né, o homem de Neandertal, depois o Homo sapiens, até chegar no Homo sapiens sapiens, que é o que somos hoje, né? Que supostamente faz referência na Bíblia como a criação de Adão e Eva. Então, o que aconteceu, né? Será que o homem surgiu realmente ali, com Adão e Eva, ou já havia uma humanidade anteriormente a isso? As pesquisas e investigações que nós realizamos identificaram comprovadamente, né, através de artefatos e tábuas de argila, textos que foram traduzidos, vindos da antiga Suméria, hoje Iraque, região da Mesopotâmia, né, no passado, que o ser humano realmente foi manipulado geneticamente para chegarmos nessa genética, nesse corpo que temos hoje, né? Ocorreu uma manipulação genética com uma intervenção de alguns visitantes que estavam aqui no passado. Agora, de onde eles vieram, esses caras, não sabemos. Conhecidos aí como os Anunnakis, né? Isso já está mais do que provado, porque a própria história bíblica da criação veio dessa história dos Anunnakis, das tábuas de argila encontradas no Iraque, na antiga Suméria. E a questão da evolução, que o homem veio do macaco, não tem fundamento algum. Né? Até hoje, nenhum macaco se tornou ser humano. Pelo contrário, o ser humano ele se tornou inteligente com uma certa intervenção de seres e inteligências muito mais evoluídas, né? Tecnologicamente, cientificamente, que manipularam uma espécie humana que existia já, um homem primitivo, talvez, não um macaco, e surgiu o ser humano como nós conhecemos hoje. Então, o que a gente descobriu é isso. Esses seres, eles estão presentes até hoje? Como funcionam esses seres? Sim, a gente está percebendo que esses caras, né, conhecidos como Anunnaki, são seres humanos como nós. E eles estão presentes até hoje, eles estão aqui, entre nós, vivendo em certos locais, ficam escondidos, né? Eles estão por trás de todos os governos mundiais. São os líderes mundiais, na verdade. Muitos chamam de elite dominante, né? E eles têm um prolongamento de vida já há milhares de anos. Eles são tão evoluídos em termos de conhecimento científico, genético, tecnológico, que eles descobriram, vamos dizer assim, a fórmula da juventude. Eles não envelhecem, não morrem como nós. E como eles criaram o ser humano,
Eles acham que têm o direito de escravizar a humanidade, como se o ser humano fosse trabalhador deles, né? Escravo até hoje. Por isso nós vivemos nesse sistema que está aí implantado por trás desses grupos de poder, por trás de todas as nações, todos os sistemas, não importa a linha, né? A ideologia política, religiosa, não importa. Eles estão por trás de tudo. Tudo está estruturado nesse sistema que muitos chamam da Matrix, né? Que foi construída e tem a ver com isso aí também. Ô, Rafael, e esses povos, assim, eles têm, assim, o formato da gente mesmo. Se eu, por exemplo, ver eles, eu vou saber que não são seres humanos normais, que são esses povos, ou não, ou é bem diferente eles do nosso jeito mesmo, a fisionomia, vamos dizer assim. Não, eles são bem parecidos conosco, porque nós somos descendentes deles, geneticamente dizendo, né? Mas eles são mais maiores de altitude, de altura, né? Eles são maiores, são gigantes, assim, vamos dizer. Alguns chegam a 4, 5 metros de altura e são bem parecidos conosco. Eles têm um crânio um pouco mais alongado, assim, para cima, né? A cabeça deles é um pouco maior. Por isso nós vamos encontrar nos registros arqueológicos, em todos os povos antigos, nós vamos encontrar em desenhos, em esculturas, a imagem deles, né, desses seres diferentes aí. As pessoas acham que são extraterrestres, que vieram de outros planetas para cá, mas não são extraterrestres, tá? São seres humanos mesmo, como nós, daqui da Terra mesmo. Vamos dizer, como se fosse uma raça muito mais antiga, um povo muito antigo da Terra, que se desenvolveu, evoluiu e conseguiu ter essa hegemonia, tanto de sobrevivência, né, como dos seus impérios e reinados ao redor do mundo. Eles dividiram a Terra em várias partes, dividiram entre os grupos, os irmãos deles, né, a família desses clãs, e estão no poder até hoje. Então, o que a gente vê no mundo aí, as brigas entre facções governamentais, de países, de poder bélico, são eles brigando, né? Até hoje é assim. Eles brigam por território, por poder, e a humanidade, para eles, é escrava. Eles veem o ser humano como trabalhador mesmo, como mão de obra, para manter o sistema, o reinado, o império, as nações que eles construíram na Terra. É isso aí. E quando você fala que eles estão no poder, eles estão por trás de tudo, os governantes eles sabem da existência deles, os governantes são dessa espécie, o que os governantes Não. sabem disso? Os governantes têm noção que existe um poder acima deles, que existem grupos acima deles. Só que eles não têm tanto conhecimento assim, porque eles são funcionários, né? Até o presidente de qualquer país, né? Qualquer primeiro-ministro, presidente, não importa. Eles são subordinados a esses grupos que estão acima deles. E eles sabem que tem uma liderança oculta, né, no mundo, e eles têm que seguir as regras, as normas, os direcionamentos que vêm de cima. A gente tem uma porrada de bilionários, né? Porrada não, número pequeno perante a grande humanidade. A gente sabe que grande parte do dinheiro tá focado em pouco número de pessoas. Isso tem um pouco a ver com isso? Na verdade, aqueles que têm maior quantidade de dinheiro no mundo são, vamos dizer, são os escravos que conseguiram atingir um patamar superior na hierarquia do sistema deles, mesmo assim ainda trabalham para eles, né? Porque esses caras têm um poder total, total, todos os sentidos, né? Eles têm o monopólio de tudo. Então eles querem que o ser humano, vamos dizer, alcance patamares maiores, assim, o seu desenvolvimento material, para servirem de funcionários para eles, no topo das estruturas que eles colocam abaixo deles, né? Grandes empresas, corporações, mídia, governos, né? Sistemas religiosos, eles querem. Só que a maioria é o gado, né? A população que escrava, que não tem condições para nada, está na base dessa pirâmide de poder. Ô, Rafael, você falou assim que eles vivem muito poder e o material também, que olha o ser humano como o seu funcionário, principalmente agora com o Max falou dos bilionários, como se fosse uma hierarquia para quem fala diretamente. Como que ele se enriquece? Como que eles, por eles estarem no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, de que forma que vem essa riqueza para ele? Eles chegaram aqui, na época, eles tinham muita tecnologia, eles já tinham uma estrutura, né, de poder vindo do mundo deles, que é aqui na Terra mesmo, vamos dizer assim, uma outra região da Terra. E eles vieram para cá. Quando eles chegaram aqui,
eles exploraram os minérios da Terra, principalmente o ouro. Então, eles têm total monopólio de todos os recursos naturais da Terra. Eles que criaram um sistema financeiro mundial, né, através do lastro, principalmente em ouro e outros recursos, né, petróleo e outros recursos minerais. Então, eles conseguiram chegar num controle a partir do sistema financeiro mundial que eles criaram, que estão no topo do poder, né? Eles dão as cartas sobre toda a estrutura, que eles conquistaram os territórios. Eles são donos de todo o território mundial. Então, eles dividiram esses territórios entre eles, né? É uma grande família, na verdade. E às vezes eles brigam entre eles. Mas eles dividiram esse poder, essa riqueza, né, no sistema que eles construíram para escravizar quem está abaixo deles. Tudo em torno do quê? Da necessidade da sobrevivência. Então, hoje, você precisa sobreviver. O ser humano vive em função da sobrevivência. Eles manipularam geneticamente a raça humana para a gente ficar doente, envelhecer, não conseguir ter uma longa vida igual a deles. Já eles não envelhecem, não ficam doentes, não morrem, eles conseguem permanecer vivos, né? Parece ficção científica, mas é bem isso mesmo, tá? O que acontece. Então, eles, por ter um prolongamento de vida muito grande, eles têm o controle de tudo, né? A humanidade morre, desaparece, volta a nascer, e eles continuam aqui, no controle de todo o sistema, de todo mundo, né? Então, aqueles que trabalham para eles, na verdade, recebem, inclusive, alguns benefícios, assim, de prolongamento da vida também. Quem está no topo do poder na Terra, né? Outros não. Eles não estão nem aí para a humanidade, né? Se eles puderem dizimar a humanidade, eles farão isso, como eles estão fazendo já nesse período aí que estamos vivendo já há 1 ano e meio, né? Mas eles falam que são imortais. Eles têm filhos, eles deixam descendentes, porque se eles não morrem e deixam filho, eles vão crescendo, não é? Ou não? Sim. Ou eles são únicos desde sempre? Não, eles deixam descendentes. Eles tiveram vários descendentes, só que a linhagem deles, genética, eles também educam, conduzem como se fosse um reinado, uma linha de reis, rainhas, né? Isso veio deles. Toda essa questão da monarquia também, dos impérios, né? Veio tudo deles. Então eles passam para os seus descendentes, para os seus filhos, dos filhos, né? Toda essa hegemonia de poder, esse clã de poder. E muitos voltaram já para o mundo de origem deles, né? Para a região de onde eles vieram. Isso é um outro assunto que é mais polêmico ainda, né? Segundo nossas pesquisas, a gente não conhece o mundo que a gente vive, né? A Terra. A Terra é outra coisa. E a gente acha que está vivendo num mundo, numa bolinha, com 5 continentes, com a Antártida e tal. Não é nada disso. A gente está num planeta, justamente devido ao nome, né? Uma grande plataforma gigantesca. E o que a gente conhece como o nosso território aqui, onde a gente estudou e compreende e vê pelas imagens, né, das agências espaciais, da geografia, é apenas uma região, um pedacinho da Terra só. Tá? Então, os outros planetas, vamos dizer assim, que supostamente teriam vida, né, extraterrestre, na verdade, é aqui na Terra mesmo, em outras regiões da Terra, outros continentes, tá? Que existem e são ocultos de nós. Quem que escondeu isso de nós? Esses caras. Porque eles colonizaram, exploraram aqui, tomaram posse dessa região, fecharam a gente numa ideia de globo, um planeta, nós estamos numa bola girando no universo. Na verdade, não. Na verdade, existem centenas de terras além de continentes, de regiões na Terra, a gente não sabe onde a gente está. Essa é a real. Então, você está falando tá falando de Terra plana, que eles estão por aí. Eles estão, então, depois teoricamente, do muro que tem, tipo, sei lá, não sei exatamente onde para, ou eles estão aqui em regiões que a gente conhece? Eu vi que tem um vídeo seu falando da Amazônia também. Sim, o que acontece? Nós fizemos pesquisas a partir dessa questão da origem da humanidade, identificamos a presença desses seres, né, desses Anunnakis, e descobrimos que haviam muito mais coisas a serem reveladas. E estudando as civilizações antigas, identificamos que a cosmologia era totalmente diferente que a gente entendeu hoje, né? E diante dos nossos contatos e parcerias que estabelecemos, recebemos informações que teríamos que pesquisar, fazer experimentos sobre o formato da Terra. Não encontramos curvatura na Terra. Não encontramos. Fizemos um documentário, inclusive, sobre isso, a Terra Convexa, que já está aí desde 2018, né?
Inclusive, estamos esperando os cientistas provarem o contrário. Até hoje, nada. Oferecemos R$ 1 milhão para a Rede Globo e ela amarelou, né? Não teve coragem de refutar os experimentos e provar que a Terra é um globo. Já estamos esperando. Até hoje, ninguém conseguiu realizar os experimentos e mostrar o contrário, né? Só foto de agência espacial não prova nada. Foto eu faço no computador aqui, Photoshop, eu mudo, né? Vídeo, isso aí dá para mudar. Então é experimento, é ciência, né? A matemática tem que provar que é um globo. E isso não existe. Como seria, Rafael, esse experimento para provar que a Terra é Por uma exemplo, esfera? por Dá um exemplo, exemplo. a própria ciência diz, a NASA, agências espaciais, mostram a Terra, um globo redondinho, né? E eles dizem que tem 40 mil quilômetros de circunferência. Então você sai de um ponto da volta ao mundo, são 40 mil quilômetros, certinho, 40 mil e pouquinho. E um raio, ou seja, do centro da Terra até a periferia, de 6.321 quilômetros. Com esses números, você tem o cálculo de trigonometria esférica. Quantos metros ou quilômetros você teria que se afastar do observador para começar a descer a curvatura da Terra? Isso é muito fácil. Você pode estar diante da linha do horizonte, na praia, por exemplo, você vê o barquinho lá no horizonte desaparecendo, descendo na curvatura. Por quê? Porque, supostamente, a partir de 10, 12 quilômetros, já teria uma curvatura, uma queda, né? Que a olho nu você não conseguiria enxergar o barco, nenhum objeto, né? Na altura do observador, na linha do horizonte. Tá? Isso é o primeiro argumento que prova o globo, né? Um experimento, vamos dizer assim. Então, o que nós fizemos? Bom, se em 10 quilômetros já é impossível observar qualquer embarcação no mar, na linha do horizonte, vamos fazer o experimento. Alugamos uma lancha, né, um mini iatezinho, fomos em várias partes, várias regiões litorâneas do Brasil e do mundo, né, em lagos grandes também, embarcações que a gente alugou e fizemos experimentos com telescópio. Acoplamos uma câmera e um telescópio no litoral, na linha do horizonte, e observamos que a olho nu, realmente, a embarcação desaparece na linha do horizonte. Quando a gente colocou o telescópio e olhou com a câmera e deu o zoom, nós encontramos o barco lá inteiro, na linha do horizonte, né? Peraí, quer dizer que o telescópio agora faz curva, ele desce, né? O telescópio, ele consegue descer na curvatura da Terra. Aí, por que a olho nu ele desaparece e no telescópio não? Porque existe uma ilusão de ótica. Devido à distância, a gente não tem capacidade a olho nu de enxergar realmente objetos a longa distância. Existem umidade, né, poluição, existe refração da luz, tem várias camadas atmosféricas que geram uma ilusão e vão distorcendo, né, a nossa visão e não dá para ver mesmo. Quando a gente usou o telescópio e colocou uma lente específica lá para filtrar esses efeitos ópticos, né, a gente encontrou a embarcação a 43 quilômetros de distância. A gente conseguiu pegar. Deveria ter praticamente aí uns 20 e pouco, 30 metros, mais de 30 metros de queda, de curvatura no oceano. Não havia curvatura alguma. Fizemos experimentos também com raio laser, colocamos um raio laser de ultra potência nivelado na linha da água, assim, para alcançar uma distância de 37 quilômetros, 35 quilômetros de distância, e uma equipe ficou de um lado, a outra equipe do outro lado, a 35 quilômetros de distância. Era para ter uma lombada também de 24 metros de queda de curvatura. O laser chegou do outro lado, retinho lá, alcançou o pessoal lá na linha d'água. Cadê a curvatura? Não existia. Então, tem alguma coisa errada. Ou a Terra é muito maior, pode ser um globo, mas ela é muito maior porque não existe curvatura nas águas, tá? Ou realmente eles estão mentindo para nós, descaradamente, né? E quando fomos fazer outros experimentos com GPS, com outros equipamentos, aí matou de vez, porque a gente descobriu que realmente não teria como. Foram mais de 7 experimentos, né? A gente mostrou tudo isso no documentário da Terra Convexa e tá lá, registrado, né? Foi em 2018 que a gente lançou o documentário. E, para nossa surpresa, ainda soltamos um balão atmosférico que chegou a quase 40 quilômetros de altitude, que a gente queria filmar a Terra do alto, né? Para pegar as imagens, assim. A gente conseguiu colocar várias câmeras para poder filmar 360 graus mesmo. E o balão foi subindo, subindo, subindo. Quando chegou a uma certa altitude,
a gente estava esperando ver, né, o globo, igual as imagens da NASA, que você vê aquela bola, aquela curvatura assim, né, da agência espacial. E não existe aquela curvatura, é tudo reto, igual você vê o mar, aquele horizonte plano assim, né? Então se você vê o céu, a atmosfera plana, o horizonte plano, igual você vê o mar, planinho assim, na linha do horizonte, tá? Aí nós descobrimos que as agências espaciais usam a lente GoPro, colocam a câmera GoPro para filmar lá do alto, por isso que gera aquela curvatura, aquela distorção redonda, tá? É tudo manipulação da câmera. Se for uma câmera normal, HD, a gente vai ver retinho, nivelado, igual visse a olho nu mesmo. Então não encontramos curvatura, né? E conseguimos filmar, achamos um continente que estava depois da Sibéria, na Rússia, lá em cima. A gente foi fazer experimento lá, né? Soltamos um balão, o balão foi, conseguimos pegar um continente depois de uma muralha de gelo que tinha lá. Falei, pô, mas o que é isso? Né? Tem um continente além que não está nos mapas, né? Aí nós fomos investigando e descobrimos que existia realmente essas outras terras além, né? Tem muito mais. Aqui na América do Sul também tem, depois da Antártida, tem outros continentes para lá. Por isso que as bases militares de todos os governos fecham a Antártida, né? Ninguém consegue passar lá, nenhum civil consegue entrar na Antártida. Não tem voo comercial por cima da Antártida, porque eles sabem que atrás ali tem as passagens, né? Você não consegue dar a volta ao mundo, por exemplo, sentido norte-sul, com avião. Não consegue. Porque você vai ter que passar por cima da Antártida, do Polo Sul. E não tem como você ultrapassar a barreira de gelo que tem lá. Não tem como. Né? Então só é possível leste-oeste a volta ao mundo. Tanto de navio como de avião. E se por acaso eu sou um cara que tem muito dinheiro e eu quero fazer a experiência de pegar um avião e passar por lá? O avião ele consegue chegar? Tem gente que já tentou passar de avião por lá? O que acontece? Já ocorreram algumas expedições. Pesquisem sobre Almirante Richard Byrd, tá? Na década de 50. Foram várias expedições que ele fez, não só para o Polo Norte, né, para o Ártico, como para o Polo Sul, para a Antártida. Na época não tinha tanta limitação como tem hoje, né? Para voos e liberações dos governos. E ele conseguiu. Ele mesmo diz, tem um vídeo do Almirante Richard Byrd, tem no YouTube, ele falando que após a Antártida tem continentes tropicais, tá? E que ele viu um grande continente maior que os Estados Unidos, depois da Antártida. Então é uma loucura, cara, o negócio. Agora, se você tem muito dinheiro e tenta fazer um voo para lá, você vai ter que ir com equipamento especial. Primeiro porque tudo hoje é mapeado dentro das rotas aéreas. Eles fecharam a gente, e como eles mapearam todo o globo, eles colocaram as rotas marítimas e aéreas dentro da configuração do GPS, da bússola e tudo mais. Então, se você pega um navio, por exemplo, ou um avião, e tenta ir numa direção contrária àquela que já está mapeada nas rotas dos equipamentos das aeronaves, das embarcações, você não consegue, porque a bússola vai te conduzir, né? Os equipamentos vão te conduzir sempre dentro das rotas, então você perde a noção de onde você está. Você não tem referência alguma onde você está indo. Você fica perdido, vamos dizer assim. Tá? É por isso que a gente está preso mesmo. Literalmente, estamos aprisionados numa região. Ninguém sai daqui. E por que eles travam a gente nesse mundo que a gente conhece? Que eles dizem para a gente que a humanidade toda não, mas a maior parte da humanidade acredita que é uma esfera. Por que eles estão omitindo essa informação para nós? Qual que é o objetivo? Justamente porque eles não querem que a gente saiba que eles vieram dessas outras regiões, que eles são os que controlam a gente. É puro controle territorial. Mas isso foi determinado por eles no passado justamente para deixar o ser humano aprisionado, achando que está vivendo num ambiente limitado, num local que não existe. Né? É igual você pegar um animal, colocar dentro de uma gaiola, numa jaula, e falar, isso aqui é o seu mundo, você vai ficar preso aqui, não existe nada além disso. Deixa ele trancado num quarto, ele vai ficar ali. Você limita a consciência dele, você impede que ele tenha o conhecimento de onde ele está, de onde ele vive. E isso bloqueia a nossa evolução. A gente vive achando que está num local e não tem como sair daqui, né? Então eles criaram a ideia do globo, do sistema heliocêntrico, né? Sistema solar, tudo isso, o universo, para deixar a gente limitado numa visão de mundo que não existe. Tudo que a gente vê no céu faz parte da Terra, está aqui dentro, tudo dentro da Terra. A Terra é um grande sistema
o Sol é muito menor do que a gente imagina, a Lua, os planetas existem, está tudo aqui dentro. Faz parte da atmosfera da Terra, né? Então isso é muito, muito polêmico, porque todos os povos antigos afirmavam isso, né? Só agora, de 500 anos para cá, né? Depois de Copérnico, Galileu Galilei, que tudo mudou. E a NASA veio, as agências espaciais, a ciência tradicional dizendo que não. Mas milhares e milhares de anos, todos os povos antigos afirmavam a mesma coisa, a mesma cosmologia, o mesmo formato da Terra. Só agora que mudou. E nós fomos investigar e vimos que realmente os povos antigos estão certos, né? Rafael, você é polêmico, cara. Você é polêmico. A gente sempre fala que o Feira Livre, né? O Feira Livre TV, a gente fala com bastante gente diferente. A gente não tá aqui pra refutar nenhuma ideia. A gente quer realmente ouvir. Tanto é que teve, semanas atrás, a gente falou com o católico, falar que acredita na Bíblia, né? Então a gente realmente dá espaço pra tudo. Mas eu imagino que deve ter lugares que você vai que devem te atacar, devem te refutar, dê alguns dados para tentar bater os seus pontos. Qual que é a sua reação quando você vai a algum lugar e o pessoal vem com ciência para cima dos seus argumentos? Não conseguem, na verdade. São apenas teorias e falácias, né? Argumentos teóricos. Como eu disse, na prática, ninguém consegue provar na prática. Então, as pessoas não têm condição de provar o contrário e geralmente partem para o ataque verbal, para a discussão, né? Então atacam a pessoa, geralmente, às vezes, ficam criticando a pessoa, ficam nervosos, né? Ficam agressivos, tal, porque não tem argumento. Aí é mais engraçado ainda, né? Porque você percebe que tamanha ignorância que as pessoas estão, não conseguem ver a verdade, né? Preferem continuar na ignorância. Então eu sinto pena, na verdade, né? Infelizmente. Então a gente busca a ciência verdadeira, né? E não viver em crenças falsas e manipulações que o governo, o sistema impuseram para nós aí. Ô, Rafael, eu vejo você é uma pessoa bem calma, bem serena. Já chegou em alguma entrevista que alguém te desrespeitou de você apelar ou alterar o tom de voz, não só por pensar diferente, mas por refutar, igual você falou? Ou você sempre foi nessa tranquilidade e dando argumentos e números em cima? Sim, porque eu tenho total convicção, a gente tem total segurança do que a gente fala, porque a gente experienciou, não é uma crença. Eu não tenho como defender uma ideia baseada em teoria. Tenho que defender uma ideia baseada em experimentos, em vivências, né? Por exemplo, as pessoas atacam a gente pelos contatos e a parceria que a gente teve com os nossos amigos extraterrestres. Nós somos um grupo que teve durante muitos anos e ainda tem uma parceria com inteligências de outras dimensões. E as pessoas têm muito medo disso, né? Não acreditam. Teve o famoso caso na época do ET Bilu, né, em 2010, que virou motivo de chacota nacional. A gente tinha realmente estabelecido contato com esse ser e virou motivo de piada. Realmente, foi tudo proposital, para ser piada mesmo, para chamar a atenção do povo, né? Mas as pessoas até hoje tocam nesse assunto e ficam atacando, zombando, tal, mas ninguém teve coragem de ir lá e conferir, né? Enfrentar, que nem eu fiz. Eu na época dei risada também, achei uma brincadeira isso aí. Mas quando eu fui lá e tive as experiências e pude até ver o famoso ET Bilu na minha frente, cara a cara, aí desmoronou tudo para mim, né? Então eu tive a segurança da verdade, porque eu experienciei um contato extraterrestre na minha frente. Eu tive diante deles, vi com meus próprios olhos, né? Então isso traz muita segurança. Não é o argumento das pessoas que vai mudar a minha experiência, né? Não tem como. E como foi esse contato com o ET? Você pode nos descrever como que ele é, a comunicação, como que foi feito? Sim, eles são de outras realidades dimensionais. Foram conhecidos no passado como anjos, né? Nas antigas religiões. São como nós, são seres humanos parecidos com a gente, só que eles têm um nível de evolução muito superior. Eles já estão numa frequência vibracional, eles têm corpo como nós, mas estão num nível muito superior. Não são seres espirituais, como as pessoas acham, né? Não são entidades, nada. São seres extraterrestres, porque eles não são daqui. Eles estão em outros mundos dimensionais superiores, né? Ou seja, eles estão mais próximos de Deus do que nós. Então eles já estão num patamar evolutivo que eles podem vir até aqui para nos ajudar, para colaborar com a humanidade de tempos em tempos. Isso que eles fizeram sempre, né? Esses são os verdadeiros extraterrestres,
que nas religiões conhecidos como os mensageiros de Deus, os anjos, né? E eles estão mais uma vez aí já há algum tempo, né? Sempre estiveram presentes. E algumas pessoas tiveram contato com esses seres, né? A ufologia apresenta evidências da presença deles. E eu tive a oportunidade, sim, no grupo que a gente faz parte, de ter essas experiências. Durante 20 anos eu estou tendo essa oportunidade, né? E é real. Eu pude estar cara a cara, né, várias vezes conversando, filmando, gravando. A gente teve diversas experiências com eles. E isso exige um treinamento, uma preparação, não é tão simples assim, porque você precisa preparar o seu corpo, a sua mente, a sua energia, né, para você conseguir um contato desse tipo. Você precisa estar no local apropriado, geralmente um local com muita energia, né, na natureza, onde tem uma energia mais limpa, né, mais pura. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. São coisas que a gente tem que compreender, né, por que os povos antigos tinham contatos com esses seres divinos, né? Na verdade, são como nós, são nossos irmãos mais evoluídos, né? Então, por que hoje não pode mais acontecer, se no passado sempre aconteceu isso? Então, em breve a humanidade vai entender melhor porque esses controladores do mundo, esses grupos que controlam a Terra, também fizeram o favor de distorcer tudo que diz respeito à presença desses outros amigos aí. Desses caras que vêm realmente do céu, né, dos mundos superiores. Nós estamos aqui no nosso mundo e quem controla aqui não deixou a gente entender de fato o que são os anjos, os seres divinos. Eles distorceram através das religiões, né? Não Ô, entenderam. Rafael, você já foi para cidades que são famosas por ter extraterrestres, como Varginha ou São Tomé das Letras, né? Você já chegou a ter essa oportunidade? Sim, sim. Existiram algumas interações. O ET de Varginha não era um ser, né? Aquilo ali vamos dizer, uma entidade, como se fosse uma inteligência artificial dos próprios governos, né? Que soltaram lá na época. Mesma coisa os casos lá nos Estados Unidos, o caso Roswell, aqueles ETs lá cinzentos, os Greys, né? Tudo robozinho, é tudo inteligência artificial que eles criam. Até para deixar as pessoas achando que são extraterrestres, não são, tá? São Tomé das Letras é um ponto também de muita energia, como o local nosso lá, Mato Grosso do Sul, em Corguinho, que é um vórtice de energia também que favorece essas interações, manifestações no céu, de luzes, de naves, né? Tudo isso é possível e muitas pessoas estão vivenciando essas experiências hoje. E nesse contato que você teve, Rafael, com esse extraterrestre, ele chegou a passar alguma mensagem, assim, falando alguma coisa da humanidade em si, se está certo, se não está? Aprofundar um pouco mais. Ele falou tudo isso. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eles nos passaram, tá? Esses seres nos passaram. Eles dizem que a humanidade precisa receber, tá, uma ajuda, porque se continuar do jeito que está, a coisa vai piorar realmente, porque esses controladores do mundo estão armando uma situação para prejudicar ainda mais a humanidade. Essa pandemia aí foi a armação deles também. Todas as guerras mundiais, toda essa dificuldade que a população tem, vem desses grupos, né? E eles estão vindo mais uma vez para tentar mudar esse quadro. Eles sempre vieram para ajudar o ser humano a evoluir, não só espiritualmente, mas em tecnologia, conhecimento, né? Para mudar o sistema. E agora eles estão de novo aí para trazer essa parceria conosco, essa ajuda, esse suporte, né, na nossa evolução. E eles disseram o seguinte: busquem conhecimentos verdadeiros, porque vocês estão envoltos de mentiras, vocês estão completamente manipulados pelo sistema. Os grupos de poder na Terra controlaram vocês. Vocês não têm acesso à verdade, ao propósito da vida, por que vocês estão na Terra, quem são vocês, como é que você faz para evoluir, para onde nós temos que ir, né? Qual o sentido de tudo isso? Por que a gente está aqui, né? Então eles vieram para nos ensinar isso, mais uma vez. Eles fizeram isso no passado, várias vezes. Tanto é que a última vinda deles, na época de Cristo, né? Que o próprio Jesus Cristo era um extraterrestre na Terra. Ele é um dos nossos amigos, um dos seres que veio no passado para orientar a humanidade. E o que aconteceu? O ser humano construiu uma religião em cima dele, da história, dos episódios, né? Todos os mensageiros divinos extraterrestres que vieram para a Terra no passado, a história deles foram completamente manipuladas em prol de uma religião, para o ser humano ficar adorando, ficar
escravo de um sistema de crenças, né? E não era bem isso que eles queriam. Não era bem isso, não. E agora, mais uma vez, eles estão aí voltando, né? E eles disseram, não queremos que mais uma religião surja para a humanidade ficar perdida sem saber, de fato, a verdade, né? Então agora tem que ser diferente. Explica um pouco melhor Deus aí. Deus, na verdade, para nós, é um ser também, tá? É uma energia, uma consciência suprema, uma inteligência superior, dimensional, e ele que tem esse aspecto da criação de tudo que existe. De certa forma, ele é o criador de tudo. Existe essa consciência suprema. Só que não é um ser como nós, um ser humano, tá, que está aqui. Tá? O que aconteceu? Quando os mensageiros de Deus, os seres estão mais próximos a ele, em outras dimensões, né, vinham para cá, porque nós estamos na terceira dimensão, seria o mundo físico, né, vamos dizer, a dimensão mais baixa de todas, é aqui. Nós estamos no térreo, né, desse prédio, desse condomínio. Então Deus está lá na cobertura, vamos dizer, o criador do prédio do condomínio. Então os seres que estão mais próximos a ele lá em cima, nos andares superiores, descem para o térreo para ensinar a gente como é que deve evoluir, viver e construir uma vida melhor. Deus, na verdade, é o criador de tudo, o comandante de tudo. Só que nas religiões ocorreu muita distorção, muita manipulação. Porque nós, como criaturas, seres espirituais encarnados, como humanos na Terra, nós temos que evoluir também para nos tornarmos um Deus um dia. Nós somos filhos de Deus, criações dessa consciência suprema. E um dia vamos voltar a Ele, vamos nos tornar como Ele, né? E para isso precisamos evoluir. Nós saímos na ignorância, temos que passar por várias experiências evolutivas até um dia alcançarmos a sabedoria e a evolução plena. Então esses que controlam o mundo, o que eles fizeram? Muitas vezes, esses Anunnakis aí, se fizeram passar por Deus. Eles chegavam nas culturas, nos povos, né? E apareciam dizendo que eles eram o próprio Deus ali se manifestando. Eles pediam obediência, adoração, culto, ritual para as pessoas, fingindo serem deuses, tá? Então a mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia indiana, mitologia nórdica, todas as mitologias vamos encontrar os deuses, né? Quem são esses deuses? São esses caras, esses Anunnakis, que não são deuses coisa nenhuma, são pessoas mais inteligentes, né, do que o ser humano comum, e enganaram a população durante milhares de anos. Agora, quando os mensageiros de Deus, verdadeiros mensageiros, vinham para a Terra para interagir com a população, foi o caso de Jesus Cristo na época, o que acontecia? Era perseguido, era morto, era atacado, era visto como aquele que veio para ameaçar o sistema, né? Todos eles ameaçaram o sistema, todos eles vieram para desestruturar o poder desses caras que estão aqui até hoje. Então, passaram-se alguns anos, por exemplo, na época de Cristo, 300 anos depois que ele foi embora, né? Vamos dizer, ele voltou à vida, passou pela ressurreição, tudo aquilo foi real após a crucificação. E os próprios caras, os romanos, que perseguiram ele, mataram ele, perseguiram todo mundo que estava junto com ele. Depois de 300 anos, se converteram a ele e construíram e criaram a Igreja Católica, justamente para dizer que tudo aquilo era verdade. Eles alteraram toda a história, manipularam os textos, né? Compilaram a Bíblia de uma maneira que ficasse pelo interesse deles para doutrinar a população com um cunho de poder político, social, religioso. Foi isso que aconteceu. Agora, a história não foi bem aquela. Ele existiu, mas a história foi adulterada, né? Até hoje a gente não sabe de fato quem ele era, o que ele fez e o que significou tudo aquilo. Ô, Rafael, e em relação à morte, como que você vê a morte? A gente vai lá, morre, nosso corpo vai para debaixo da terra, ou queimado, enfim, e o nosso espírito? Você acredita que ele tem uma reencarnação, ele vai para alguma outra dimensão? Como que você vê isso? Segundo as informações que nós recebemos deles também, né, eles confirmaram de fato a existência do mundo espiritual, que não é uma dimensão superior, não é. Quando a gente fala de dimensão superior, nós estamos falando de mundos mais evoluídos, tá? E o mundo espiritual
é uma realidade paralela nossa aqui na Terra mesmo. Existe uma região, inclusive, onde nós vamos após a morte. Dependendo do nosso nível de consciência, de evolução, de vibração, como nós estamos, né? A nossa própria frequência, dependendo do nosso padrão mental, nos leva para um local, e lá vamos viver após a morte. A religião fala céu e inferno, né? Na verdade, não existe isso, céu e inferno. Existem níveis de consciência, tá? Após a morte, você vai se encontrar num local vivo ainda, seu espírito continua vivo, seu corpo fica, né? Mas você continua vivo, consciente de quem você é. Mas você não consegue mais ficar aqui vivendo a vida normal. Você vai ter que ser levado a uma outra frequência, uma outra realidade que existe paralelamente a nós aqui, que é o mundo espiritual. E alguns ficam meio perdidos ainda, meio em sofrimento, né? Meio inconscientes do que está acontecendo com eles. Eles recebem ajuda depois de um tempo, eles são levados. Muito o que o Chico Xavier explicou é verdade mesmo. Aquela parte lá, né? Do mundo espiritual, do André Luiz, né? Nos livros que ele escreveu, é bem aquilo mesmo. E existe a reencarnação. A gente tem que voltar para cá, reconstituir um corpo novo e continuar nossa evolução aqui na Terra. A gente não fica eternamente lá no mundo espiritual. O mundo espiritual é apenas um intervalo entre a vida e a morte, né? Para uma nova vida aqui na Terra. Porque a evolução, ela se dá em vida. Ela não acontece em espírito. Ela se dá em corpo. Entende? Então nós só vamos um dia conseguir evoluir realmente espiritual e dimensionalmente com o corpo físico. Isso que Jesus Cristo ensinou, inclusive, na época, né? Por isso que ele não morreu. Ele mostrou o caminho da vida eterna, que muitos interpretam hoje como o arrebatamento, a salvação em Cristo. Na verdade, era um desenvolvimento, era um caminho que todo ser humano pode realizar, independente da sua crença. Ele pode trabalhar um caminho de evolução no qual ele chegue num ponto que ele consiga transcender essa vida material, indo para outra dimensão, sem passar pela morte. A morte é um intervalo, vamos dizer assim. É um período que a gente tem para reconstituir nosso corpo e nascer de novo. E isso eles confirmaram para nós. A reencarnação existe realmente. E a gente, então, a gente morre, dependendo da pessoa, fica mais tempo nesse espaço, dependendo da consciência, menos tempo, e a gente volta como seres humanos, ou a gente pode voltar como um cachorro, não, como um gato, como? Seres humanos. A gente não regride, não. Sempre fomos humanos, sempre seremos seres humanos em evolução aqui na Terra, né? Não há essa mudança de reino, tá? Isso é um equívoco, eles falaram. Cada reino tem a sua linha evolutiva. Os animais também reencarnam, mas dentro da linha da espécie animal. Nós, humanos, temos nosso espírito humano. Nós somos seres humanos, né? Somos criados por Deus. Deus criou várias linhas evolutivas, vamos dizer. Vários reinos, né, da natureza. Mineral, elemental, vegetal, animal, humano, super-humano. O reino super-humano seria o reino angélico, os anjos, os seres dimensionais que nós chamamos, né? E nós podemos evoluir para nos tornarmos super-humanos. E esse é um outro ponto interessante, que os controladores do mundo também nos escondem, não deixam a gente desenvolver, que é o nosso potencial paranormal. Nós temos poderes, cara, mentais a desenvolver. Nós temos habilidades, a gente pode fazer coisas absurdas. Se a gente descobrir a técnica, o treinamento, o desenvolvimento para desenvolver essas habilidades. E eles não querem que a gente descubra isso, porque senão a gente vai ficar super poderoso aqui, né? Um monte de X-Men, um monte de super-herói aqui na Terra, e eles não querem isso. Não querem deixar a gente evoluir. Querem que a gente continue na ignorância, né? Então, isso também é real. Essas habilidades são tipo telepatia, levitação. Você acha que isso é possível à base de treino, conseguir esses fenômenos que o pessoal fala? Sim, sim. Totalmente possível. Eu mesmo já tive experiências, eu mesmo já fiz treinamentos, né? De materialização, de teletransporte, telepatia, muita coisa. Eu já vivenciei, já pude presenciar, tá? É real mesmo. Ô, Rafael, voltando um pouquinho para a astronomia. O mundo tradicional, como a gente conhece, resumidamente, são planetas esféricos que fazem o movimento de rotação
e de translação em cima do Sol, que o Sol é estático. Por isso que no planeta Terra se define dia e noite através do movimento de rotação, isso falando da astronomia tradicional. E a transição dão as 4 estações do ano. Como que você vê o dia e a noite, como que ele é formado, e as estações do ano? Na verdade, a Terra está parada. É um modelo geocêntrico, né? Ela é estacionária, ela não faz movimento de giro, ela não está fazendo translação ao redor do Sol, nada disso. O que acontece? O Sol, por ele fazer parte da Terra, é ele que se movimenta sobre a plataforma. Imagina o seguinte, como se fosse uma luz mesmo, uma iluminação que a Terra tem. Ele é muito pequeno em comparação à Terra, não é grande como a gente pensa. Ele está bem próximo aqui, bem pertinho. E ele, imagina uma superfície, imagina uma lanterna acesa aqui, você vai girando ela em cima da plataforma, vai iluminando a região onde ele passa. E ele tem um ciclo, né, no seu movimento, que chamamos de analema solar, que é o percurso que ele faz sobre a Terra durante 24 horas. Ele faz todo o movimento dele, não é um círculo sobre a Terra, ele faz uma espécie de um 8, assim. Ele faz um giro, vai e volta, né? E ele vai iluminando toda a região onde ele vai passando. Quando ele se afasta de uma região, vai ficando à noite, porque ele não ilumina mais aquela região, porque ele está muito perto da Terra. Então ele só ilumina onde ele está passando. E isso explica o dia e a noite. As estações do ano variam devido à altitude que ele fica em relação à plataforma da Terra e também o seu movimento. Ele se afasta um pouco nos trópicos, né? Ele muda um pouco o percurso dele. Isso altera as estações do ano. Agora, a Terra também tem um suave bamboleio, assim. Apesar dela estar parada, né? É como se fosse um barquinho no mar, ancorado, assim. Parado, só que ele tem um movimento porque as ondas balançam ele. Então, a gente está numa espécie de universo, vamos dizer, e é o próprio universo que se movimenta. Essas ondas que batem aqui. E a Terra sofre o impacto dessas ondulações, né? É isso que a gente identificou. Os planetas também se movimentam sobre a Terra, as estrelas também giram sobre a Terra, é o céu que está girando sobre a gente, tá? Como se fosse uma cúpula, assim, ó, que gira em cima da Terra. A Terra está parada. E o Sol, você falou que o Sol faz um movimento tipo de um 8. Qual que é a energia que faz esse movimento dele? Pelo que a gente identificou, ele tem energia própria, ele tem propulsão. É como se ele fosse uma mega tecnologia que foi colocada aqui, né, na natureza, e isso é algo, cara, extraterrestre, algo divino que foi colocado aqui na criação, né? A gente não tem como entender como funciona o Sol, mas ele se movimenta com energia própria. Ele tem um funcionamento como se fosse uma nave mesmo, como se fosse uma coisa ali que está sendo movida por alguma inteligência, tá? Algo bem diferente. A Lua também, a mesma coisa. Eu ia te perguntar da Lua. A Lua também tem aquela fase minguante, Isso. cheia. E a gente, sim, o que é conhecido que a Lua, a iluminação dela é através do Sol. Vocês também Mas identificam não é. ela como reflexo do Sol ou ela tem luz própria? Não, ela recebe a luz de um outro astro que emite uma frequência ultravioleta. Tá? E esse astro não é visível a olho nu. A gente consegue captar com uma certa câmera especial. Inclusive, a gente conseguiu encontrar esse astro, que é conhecido como Sol Negro, nas antigas tradições e culturas do passado. O Sol Negro é bem conhecido. E ele existe, só que a gente não consegue ver a olho nu. Mas ele está aí. E é possível filmar ele e tirar foto dele com lentes especiais. A gente vai mostrar isso no próximo documentário. É ele que emite uma luz diferente, como se fosse uma luz negra, igual luz de boate, assim, e acende tudo que é branco, tudo que é claro, ilumina no céu, com essa frequência desse astro aí, desse sol negro, né? O que a gente sabe até agora é isso. Mas as fases da Lua, como que é identificada? Pela frequência, a quantidade de luz que ele emite? A Lua parece que ela interage com essa realidade paralela, com o mundo espiritual. Então a gente está identificando que ela não é daqui, ela interage com a nossa realidade e com uma outra realidade. É como se ela fosse para lá e voltasse, né? Quando ela está cheia, ela está 100% aqui na nossa realidade. Quando ela vai para o segundo anel, que nós chamamos, né? Que seria o mundo espiritual, ela interage com essa outra realidade paralela. Agora, existem também
a possibilidade do Sol negro estar sendo obstruído por outros astros que passam também na frente da Lua, gerando essa interferência, né? Mas não é a Terra. A sombra na Lua, vamos dizer assim, do eclipse, por exemplo, das fases da Lua, não é a sombra da Terra com a luz do Sol, não tem nada a ver. Rafael, uma outra pergunta aqui. Você faz live quase todo dia aí no YouTube, e se você tem bastante visualização e você fica querendo colocar a verdade para as pessoas, a verdade que o pessoal esconde. Você não tem medo desse seu Ibope, tanto você como outras pessoas desses grandes pessoas que dominam a Terra, pegar mal contigo, descobrir o seu conteúdo? Não, inclusive eu já desafiei, já falei com eles, né? Quem quiser fazer uma live comigo aí, dos super poderosos, né? Tô à disposição. Já chamei eles, inclusive, porque a gente tem a parceria, né? Com os caras que estão vindo aí dar o suporte para nós. A gente está com total segurança do que nós estamos fazendo. E nós sabemos que nós vamos conseguir fazer esse trabalho, temos o total suporte e eles já sabem que eles não podem mexer com a gente, né? Os caras já estão ligados nisso já. Então, eles ficam quietinhos no canto deles lá, que agora é a nossa vez, né? Chegou o momento de trazer a verdade mesmo. Eles perseguiram muitas pessoas no passado, né? Perseguiram mesmo, matavam, mandavam fazer coisas absurdas, mas hoje eles não podem mais mexer com aqueles que estão sendo direcionados para trazer informação. Não dá mais, né? Ô, Rafael, eu tenho uma última dúvida, a gente já está chegando no fim do programa. Última dúvida. Estou sempre fazendo um paralelo com o que a gente conhece e para poder ver como que é a sua visão. Os satélites artificiais que são enviados no espaço para o telefone, inclusive a internet do que a gente está se falando, através eles são mandados para o espaço, onde a gravidade é muito baixa e eles são atraídos pela gravidade da Terra, lá no espaço, onde não tem muitos átomos, então eles ficam meio que assim, boiando lá e emite ondas para lá e eles devolvem. Vocês enxergam que é possível mandar um satélite artificial? Como que é feita essa comunicação da gente está se falando agora, eu vendo essa imagem, você não vendo a minha, receber um telefonema, é através de satélite também? Maioria não. A maioria que dizem ser por satélite é por cabos submarinos, né? Tudo transmissão por cabo. Só que existem alguns satélites também, mas são muito poucos. Não é como eles mostram, como eles dizem, né? Não existe tanto satélite assim. E os satélites orbitais e os estacionários que estão aí no céu, eles ficam bem baixo mesmo, na atmosfera baixa aqui, bem próximos, né? Eles não saem da Terra, não tem como sair. Isso é um outro assunto polêmico, né? A Terra tem uma espécie de membrana eletromagnética, um campo que protege, assim, e ninguém consegue passar desse campo, né? Inclusive os foguetes tentam, mas não conseguem sair. Então os satélites existem. Mas como que eles ficam e não caem? Eles ficam... Não, eles têm a órbita atmosférica, até uma certa altitude da atmosfera, a densidade, a pressão, né, o eletromagnetismo consegue manter, vamos dizer, flutuando no espaço, né? A uma certa altitude você consegue realmente ficar com outras leis ali, se a gravidade muda, né? Mas não é bem a gravidade, são outras forças que atuam, né? Então isso é possível, sim. Existe a estação espacial, mas está bem baixa aqui, eles estão bem próximos da Terra aqui, né? Da superfície. Mas Baixa, ainda você dentro, fala quantos quilômetros? põe aí uns 100 quilômetros, 80, por aí. Eles conseguem chegar nessa altitude, né? Então, mas acima disso não passa. Não tem como passar. Eles sabem disso, né? Eles não conseguem passar. Até 50 quilômetros até dá para chegar com tecnologia nossa. Se a gente soltar um balão agora aqui atmosférico, até 50 quilômetros chega. É possível chegar. Além disso, E não os passa, não. foguetes? Como funcionam os foguetes? Eles não chegam. Eles vão até essa altitude, mais ou menos, no máximo 80 quilômetros, né? E param ali. Eles soltam lá a cápsula deles lá, né? E eles voltam, eles caem. Não conseguem, eles fazem assim, né? Eles não saem da Terra. Então eles estão doidos, né? Eles, na verdade, a NASA, as agências espaciais, o Elon Musk agora com o SpaceX, estão tentando, na verdade, encontrar a saída. Eles não conseguem encontrar. Ainda existe o cinturão de Van Allen, né? Que impede a passagem. Não tem como, é um campo eletromagnético de radiação. Ninguém sai da Terra. E ninguém foi para a Lua também, tá? Tudo mentira.
Foi tudo filmado aqui. Bom tema para a gente falar no próximo programa, mas antes de fechar, acho que a gente falou muito de onde viemos e o que somos. Eu queria saber um pouco para onde vamos. Você falou um pouco de evolução espiritual, mas o que você imagina para onde vamos aí? Nós, na verdade, somos seres em constante evolução. Nós somos seres divinos e fomos criados para evoluir aqui nessa escola Terra. Nós estamos numa escola, na verdade. Viemos estudar, passar por provas aqui, aprendizados, né? E sair daqui com um diploma. Nós temos que nos formar nessa escola. E o que essa escola nos traz? Aprendizado evolutivo na consciência, através das emoções, através da sobrevivência, através dos instintos, através das relações, para que você se torne cada vez mais um ser de maior sabedoria e consciência divina. É isso que todos os mestres ensinaram e é isso que a gente está aprendendo. O ser humano ele evolui espiritualmente. Nós estamos aqui para isso. E não só para evoluir, mas muitos de nós estão aqui na Terra para realizar uma missão, um compromisso que nós temos. A gente sente no fundo que a gente tem que fazer alguma coisa, que a nossa vida é um vazio, né? No fundo, a gente está vivendo uma vida sem sentido aqui. Todo mundo está com medo de morrer. Então todo mundo busca a felicidade a todo custo para fugir desse vazio existencial, desse sofrimento, dessa sensação que a gente é uma bosta, literalmente, né? Então a gente está tentando encontrar um sentido, ninguém encontra. Aí vai na igreja, vai na religião, vai não sei aonde, vai para a loucura da vida, vai para as baladas, vai para as drogas, vai para a fé, vai para preenchendo o tempo com tudo, só que nada disso preenche. Então o que a gente está fazendo aqui, né? O propósito da vida é nascer, crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos, deixar a herança, se divertir, ser feliz e morrer. E acabou. E vamos para outro lugar. Que lugar é esse, né? Aí eu vou, fico lá, depois volto para cá. Que troço é esse, cara? Que ninguém explica isso, né? Porra, então qual o propósito da vida? Estou aqui para ter uma vida passageira, curtir a vida, ser feliz, só isso, e acabou, né? Ninguém se questiona essas coisas. Por quê? Não dá tempo. Se a gente para pensar essas coisas, você não consegue trabalhar, ganhar dinheiro, né, se relacionar, você fica fora do contexto social. Mas quem se questiona começa a buscar conhecimento, começa a estudar, começa a pesquisar, começa a ir atrás de conhecimentos verdadeiros que podem trazer uma luz, né, na consciência das pessoas. É isso que eu fiz e muitas pessoas estão fazendo. Então, para onde vamos? Para mundos superiores, para dimensões superiores. Nós viemos de lá. Viemos de lá numa condição, passamos pela Terra, estamos aqui para evoluir, para aprender com experiências emocionais e temos que um dia transcender essa condição humana e nos tornarmos seres divinos, universais. Essa é a compreensão que nós temos, né? Muito massa. Por isso que esses nossos amigos extraterrestres são os nossos irmãos que já passaram, que já evoluíram, que já estão num nível superior, estão nos ensinando como fazer as provas aqui na escola Terra, entendeu? E avançar. Rafael Hungria, adorei o papo. Acho que eu quero muito que você volte em outro momento para a gente conversar de mais temas. Acho que tem muita coisa aí que o Renato ficou curioso. Talvez a gente poderia trazer o Bruno aqui numa próxima oportunidade. E queria que você falasse um pouco sobre suas redes, onde a gente pode te encontrar. Se por acaso quem chegou até aqui quer saber um pouco mais de você, onde procura? Sim, eu estou no Instagram, Rafa Hungria Dáquila. Estou no YouTube também, com o meu canal, no YouTube, principalmente lá que eu deixo a maior parte dos materiais, das lives, dos vídeos, né? Dos estudos, das pesquisas. É só procurar Rafael Hungria no YouTube. No Facebook também tem minha página, mas é mais no YouTube e o Instagram mesmo. E no Telegram, nós temos um grupo, Unificação do Conhecimento. São mais de 5.000 pessoas no Telegram. Nós realizamos estudos lá, orientamos as pessoas, né? Tem minha mentoria também no Telegram, um grupo privado, que eu tenho um grupo grande, 300 pessoas, que a gente faz um trabalho juntos lá. Então, quem tiver interesse, lá no YouTube mesmo, tem os links, né? Em toda a descrição dos vídeos vai ter os links da mentoria, do Telegram, do Instagram, para o pessoal conhecer, tá? Vai ser um prazer estar com vocês lá. Show de bola. Obrigadão, Rafael. Valeu, Renato. Até semana que vem estamos aí de novo, sempre com convidado Valeu, diferente. Marcos. Valeu. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Falou. Valeu.